Com a presença de Deus, iniciaremos a nossa 24ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte. Presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Marum. Presente. Mateus Marum de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura, presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Perfeito. Convido o nobre vereador Hélio Rossi para fazer a leitura de um trecho bíblico hoje. Senhor presidente, nobres vereadores, eu peço um minuto de atenção para que eu possa fazer a leitura de um trecho bíblico que se encontra na leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem aos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que o sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a doação filial e a libertação para o nosso corpo. Senhores vereadores, estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus. Dando sequência, então, vereadores, declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e M, artigo 163, inciso 3 do regimento interno desta Casa, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. A ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 28 de julho de 2020, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. Queiram se manifestar. Está aprovado também. Requerimento 116 de 2020. Requerimento de autoria do vereador Mateus Marum de Campos. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para questionar o Poder Executivo por que a Prefeitura de Salto de Pirapora não editou um decreto de estado de calamidade pública e, concomitantemente, solicitou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o pedido de reconhecimento do mesmo, indo na contramão das 542 cidades, de um total de 645 que efetuaram este decreto, em relação à pandemia de Covid-19. Justificativa. É importante que o Poder Executivo possa esclarecer os fatores e estratégias que o levaram a não utilizar essa ferramenta, tal qual os 84% dos municípios paulistas que assim fizeram, no objetivo de atenuar os efeitos da pandemia de Covid-19, principalmente sobre a população mais vulnerável,
Sala das Sessões, 31 de junho de 2020, Matheus Marum de Campos, vereador. Senhores vereadores, requerimento 116 de 2020, de minha autoria, está em discussão. Bom, senhores vereadores, hoje eu faço esse requerimento aqui para os senhores com uma forma de demonstrar o quanto nossa cidade tem perdido com o tratamento que a nossa prefeitura tem dado para a pandemia. Vejam só, nós somos em 645 municípios no estado de São Paulo. 542 deles decretaram o estado de calamidade, né? Para que é feito esse decreto? Qual a utilidade que ele tem? Esse decreto ele visa dar um dinamismo, deixar as coisas na administração mais dinâmicas, mais rápidas, mais eficazes, porque a gente sabe que um processo licitatório é demorado e isso complicaria muito na aquisição de insumos, né, para a área da saúde, medicamentos. Um caso que a gente tem visto aí, que está na cara que a prefeitura não consegue desenrolar, é a tomografia. É a tomografia, uma demora inacreditável, né, para se conseguir. Aí nós temos, na semana passada, ouvimos a secretária de Saúde, que relatou para nós a demora do Instituto Adolfo Lutz em processar os exames, mas isso é SUS. Por que a prefeitura não contrata um laboratório, então, para fazer as análises de exames de SWAB, que é o PCR, que é um dos melhores exames que tem, né? Então, assim, essa ineficácia, essa ineficiência, essa inércia por parte da prefeitura em tudo que é tocante à pandemia deixa a gente realmente muito triste, porque hoje nós tivemos mais 2 óbitos na nossa cidade. De boas semanas para cá, a gente não tem visto um esforço muito grande da prefeitura em evoluir no tocante ao controle da pandemia. Os números crescem a cada dia e a situação é cada dia mais preocupante. Então, eu gostaria muito de saber se o Executivo não considera a situação uma situação de calamidade pública, porque vai ter que ter uma justificativa, porque 542 municípios consideraram uma situação de calamidade, porque nós não. Porque essa dificuldade em reconhecer que a pandemia ela está aqui, que ela é verdadeira, que a gente está perdendo vida, que a gente está perdendo, o povo de Salto de Pirapora está morrendo por causa da pandemia. Então a gente tem que se atentar, a situação é grave, a situação é séria, a prefeitura não tem conseguido controlar, as políticas públicas adotadas pela prefeitura têm sido totalmente ineficazes, com exceção do atendimento do nosso pedido para que fosse implantado o centro de triagem, nós não temos visto muito progresso. Então, graças a Deus, que ainda assim nós temos uma situação relativamente controlada no tocante a óbitos, se comparado com outras cidades, mas no que se refere às aglomerações, infelizmente, as políticas que foram adotadas foram completamente ineficazes. Basta a gente entrar no Facebook e ver as aglomerações que estão sendo feitas no final de semana. A prefeitura não dá conta de evitar isso e nem de fiscalizar quando acontece. Então a gente precisa saber se a prefeitura não considera essa situação uma situação de calamidade e se ela não considera o porquê. Esse é o intuito do requerimento de hoje. Senhores vereadores, o requerimento continua em discussão. Perfeito. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 117 de 2020. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo que determine ao setor competente a instalação de pontos de iluminação pública na travessa sem saída situada na Rua das Palmeiras, bairro Quintas de Pirapora. Justificativa. Esta solicitação se faz necessária em função da ameaça à segurança dos moradores, dada a escuridão do local. Tal iluminação
amenizará os riscos de assaltos, bem como de acidentes causados por quedas e escorregões durante a noite. Portanto, requeiro que medida seja posta em prática no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 31 de julho de 2020, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 117 de 2020, de autoria da vereadora Cleide, da Agropecuária, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 118 de 2020. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para reiterar mais uma vez ao Poder Executivo que, através do setor competente, solicite a instalação de ponto de iluminação pública na rodovia Francisco José Ayub, entre os números 192 e 324. Justificativa. Os moradores reclamam que a escuridão do local aumenta a insegurança da área, principalmente para as crianças e idosos que por lá transitam. Portanto, requeiro que esta medida seja analisada e executada no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 31 de julho de 2020, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 118 de 2020, de autoria da vereadora Cleide, da Agropecuária, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Senhores vereadores, a palavra está livre. Vereadores, ninguém vai fazer uso da palavra hoje? Posso dar sequência, então? Perfeito. Passamos, então, à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia e, como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 24ª sessão ordinária, informando os interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara, bem como na secretaria desta para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os internautas que nos acompanharam. Tenham todos uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Amém. Boa noite, Siri. Boa noite, Cleide.